vídeo, nós vamos fazer uma relação entre a matéria Direito Civil Sucessões e a obra Dom Casmurro de Machado de Assis. Primeiramente, nós vamos tratar acerca da abertura da sucessão. A abertura da sucessão, ela ocorre quando há a morte do autor da herança, ou seja, quando há o falecimento do autor dos bens. E a partir da morte, o sujeito ele perde a sua personalidade e deixa de ser considerado pessoa, não podendo mais ser o titular de seus bens. Desse modo, a titularidade ela precisa ser repassada para os seus herdeiros. Assim, quando ocorre a abertura da sucessão, ou seja, quando ocorre o falecimento do autor da herança, nasce a herança. A herança, ela está positivada no artigo 1784 do Código Civil de 2002 e a herança ela é considerada como patrimônio do falecido, ela é o espólio. E essa herança ela vai ser formada pelos ativos e pelos passivos que o autor da herança possuía antes do seu falecimento, ou seja, que ele possuía antes da abertura da sucessão. Desse modo, essa herança, ela compreende tanto os bens do falecido como também as suas dívidas. E desse modo, a herança ela é considerada como um todo unitário. Ela é considerada como o espólio. E essa herança é considerada como um todo unitário, como um monte, ela não pode ser dividida e é caracterizada como sendo um bem imóvel. A herança ela só vai se dividir quando ocorrer a partilha dos bens. De acordo com o direito de Sayzin, a titularidade dos bens do autor da herança ela passa automaticamente para os seus herdeiros quando ocorre a abertura da sucessão, uma vez que os bens eles não podem ficar sem titularidade e o dono deles, o autor, que agora já é falecido, não pode mais ser o titular. E como a herança ela é considerada como um todo unitário, como um bem indivisível, vai ocorrer a partilha. Quando ocorre a partilha, quando abre o inventário, exclui-se a herança, porque agora vai considerar os bens não mais como um monte, como um todo unitário, mas sim de forma individualizada. Aí vai ocorrer a partilha, a herança vai ser excluída e a herança agora que vai ser considerada como os bens vai passar a conter o patrimônio dos herdeiros. Então, a herança ela deixa de ser um todo unitário para ser considerada de acordo com as particularidades de cada bem. E como antes da partilha a herança era um bem imóvel, depois da partilha cada bem vai ser considerado de acordo com as suas peculiaridades. Como é o caso, por exemplo, de uma bicicleta que durante a herança que ela estava compreendida dentro daquele todo indivisível, ela era um bem imóvel. Mas agora na partilha, de acordo com as suas próprias características, ela vai ser considerada como um bem móvel. E é importante ressaltar que a partilha ela vai se regular a partir das normas de condomínio. E como a gente tratou acerca da herança e sabe que essa herança ela vai ser destinada aos herdeiros, nessa próxima fase nós vamos estudar o que são os herdeiros, quais são as suas características e como eles se classificam. Depois de abordarmos a abertura da sucessão, bem como o conceito de herança, torna-se importante a gente diferenciar as espécies de herdeiros, que são os herdeiros legítimos, os herdeiros testamentários e os herdeiros necessários. Logo no artigo 1786, a gente percebe que o legislador dispôs que a sucessão ela se dará por lei ou por disposição da última vontade. Se
dará por lei quando o legislador legitimou, né, um rol presente no artigo 1829, que são aqueles que, decorrente da legitimidade dada pelo legislador, que poderão herdar a herança. Por sua vez, por disposição da última vontade, será mediante a vontade do testador, do autor da herança, antes de falecido, ter feito um testamento, deixando a herança aos herdeiros testamentários, por disposição livre e manifestada, bem e expressa. Como eu ressaltei anteriormente, o herdeiro testamentário é aquele que vai receber a herança por vontade do decujus, manifestada livremente e expressa mediante um testamento público ou particular. Por sua vez, os herdeiros legítimos estão presentes no rol do artigo 1829, né, que o legislador deixou disposto quem são os legítimos para herdar, né, e seguindo uma ordem, né, que não existindo outro passará a herdar. Então, são 4 incisos, o legislador deixou no primeiro inciso que são os descendentes, né, que tem a linha prioritária para poder herdar, em concorrência com o cônjuge, claro, salvo alguns regimes que estabelecem que o cônjuge não vai herdar, ou então ele vai ser meeiro e ele não vai herdar. E também tem os casos também a depender dos bens particulares em comum do regime. O inciso 2º, por sua vez, estabelece que não havendo descendentes, quem herdará será os ascendentes. Não inexistindo os ascendentes, passará a herdar o cônjuge sobrevivente. E assim, não existindo o cônjuge sobrevivente, herdará os colaterais, que são os tios, os sobrinhos e assim por diante. Por sua vez, os herdeiros necessários, a gente percebe no rol do artigo 1845 que eles são, na verdade, uma mitigação, uma redução do rol presente no artigo 1829, porque eles vão estabelecer que os herdeiros necessários são os descendentes, o cônjuge sobrevivente e os ascendentes. Por que são necessários? Porque o legislador quis garantir uma proteção maior para esses herdeiros, uma vez que eles vão ter um direito a mais, uma faculdade a mais na herança. Sendo assim, o artigo 1789 vai dispor que, havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da sua herança. Por fim, né, como eu havia abordado anteriormente, o artigo 1846 estabelece que pertence de pleno direito à metade da herança do autor, né, aos herdeiros necessários, constituindo a eles a legítima para poder herdar esses bens que correspondem à metade. Agora passo a palavra para a minha próxima colega, que ela vai estar relacionando os aspectos abordados aqui até então com a obra Dom Casmurro de Machado de Assis. É válido ressaltar que a gente está tomando como premissa o Código Civil de 2002, vigente atualmente, não ao código vigente à época, para abordar nossas análises aqui. Nós escolhemos o capítulo que chama A Catástrofe, no qual ocorre a morte de Escobar. E embora a trama ela se passe nos anos 70, né, a trama do livro, nós consideramos aqui que a morte de Escobar ocorreu em 2005, quando já vigia o Código Civil de 2002. Então, Escobar era um famoso empresário e o melhor nadador do Rio de Janeiro. Ele levantou na segunda-feira, logo cedo, como era de seu costume, né, e foi correr na praia de Copacabana. E como de costume, né, e embora o mar ele estivesse muito agitado, muito bravio, né, uma água fria, ele decidiu que ele queria mergulhar como era do seu costume fazer em todas as manhãs.
E assim que Escobar adentrou ao mar afora, né, ele foi enrolado pelo mesmo e isso acabou levando à morte. Ele veio a falecer. Então, Escobar, ele morreu fazendo aquilo que ele gostava de fazer todas as manhãs. A morte de Escobar, né, ela significa, segundo o artigo 6º do Código Civil de 2002, o fim da personalidade, né? Então, houve ali uma morte. E diante disso, né, é aberta a sucessão, ou seja, a abertura da sucessão é o óbito, quando ele se dá. Então, assim, todo o patrimônio de Escobar, né, passa a ser espólio, sendo espólio e herança sinônimos do monte passivo ou ativo que ficou com o falecimento dele. Então, a herança vai ser o conjunto de coisas que um dia foi chamado de patrimônio e é sinônimo de espólio de monte mor. Então, a herança, até a partilha, ela vai ser um todo unitário, né? Ainda que seja vários os herdeiros, né? É como se ela fosse um pedaço de bolo que pode ser fatiado. E por ser um bem unitário, ele é considerado um bem imóvel, né? Ainda que aqueles itens que compõem o monte, né? Eles forem bens móveis. Então, essa é uma determinação do artigo 80 do Código Civil de 2002. Então, com a morte de Escobar, acontece a abertura da sucessão, que está no artigo 1784, em que a herança ela irá se transmitir desde logo aos herdeiros legítimos e aos herdeiros testamentários. Então, os herdeiros legítimos são aqueles que decorrem da lei, né? A lei vem determinar quem são esses herdeiros, sendo que esses herdeiros, eles possuem um vínculo com o autor da herança, podendo esse vínculo ser tanto parental quanto familiar. Um vínculo familiar seria um vínculo da esposa, né, do marido, e parental dos ascendentes, descendentes, né? Então, seriam esses. Nesse sentido, né, existem dois tipos de herdeiros, os necessários e os facultativos, sendo que os necessários, né, eles vão ser os descendentes, os ascendentes, o cônjuge, o companheiro, esses vão ser os herdeiros necessários. E os facultativos serão serão os colaterais, né? Quando não existir os descendentes, não existir os ascendentes, o cônjuge, aí a gente passa para esses outros que serão os colaterais. Então, os herdeiros testamentários, eles vão ser aqueles que são da vontade do testador. Então, o testador, ele vai escolher quem são essas pessoas do seu agrado e quem ele gostaria, né, que deixasse alguma coisa do seu patrimônio. Esse herdeiro testamentário, ele não precisa necessariamente ser um parente, né, do testador. Então, essa pessoa que vai receber, sendo um herdeiro facultativo, né, ele vai receber uma coisa especificada, particularizada, ele vai receber um legado, né, então ele vai ser chamado então de legatário. Dessa forma, quando Escobar morre, né, o seu patrimônio ele é imediatamente transmitido para os seus herdeiros, né, que chamamos isso da saisine, de modo que não há vácuo de titularidade entre a morte e a propriedade do bem. Desde logo aberta a sucessão, esses bens eles já se transmitem desde logo. Então, né, irá se aplicar a lei no ano em que houve o óbito. Então, nós consideramos aqui o ano 2005, né, para poder, então, pegar o Código Civil de 2002. Então, na terça-feira, ele morreu na segunda. Na terça-feira foi aberta o testamento de Escobar, no qual ele nomeou seu amigo Bentinho como segundo testamenteiro, sendo a primeira sua esposa, né? Que era a Sancha. Para Bentinho foi deixado um legado, ele foi o legatário de Escobar, né? Ele escreveu uma carta separada com palavras sublimes e de amizade e estima, né? Sendo então Bentinho seu legatário. E já no caso, né, dos herdeiros necessários, nós temos a esposa de Escobar,
que é a Sancha, né, e a sua filha Capitolina, em homenagem a Capitu, né, e que a Sancha tem um vínculo familiar com Escobar e a sua filha um vínculo parental por ser descendente dele. Então, conforme determina o artigo 1826, né, do Código Civil, a sucessão legítima ela defere um vínculo parental por ser descendente dele. Então, conforme determina o artigo 1826, né, do Código Civil, a sucessão legítima ela defere-se em uma ordem. E a ordem que o legislador escolheu foi essa, de primeiros descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, desse modo, a herança de Escobar ela vai se transmitir desde logo para sua filha e para a sua esposa Sancha. Essa foi a nossa apresentação e gostaria muito de agradecer a atenção e desejamos uma boa noite.